Esta é uma importante escritura para se colocar em prática na nossa vida. Trata-se de Os Oito Ventos. Nichiren Daishonin escreveu Os Oito Ventos no Monte Minobu em 1277. Tinha 56 anos. Escreveu para Shijokingo, um samurai e médico que era seu seguidor em Kamakura. Shijokingo serviu a família Ema, uma ramificação do clã dominante Hojo. Acredita-se que ele tenha se convertido aos ensinos de Daishonin por volta de 1256, aproximadamente na mesma época que Ikegami Munenaka e Kudo Yoshitaka. Corajoso, leal e entusiasta por natureza, ele logo tornou-se um dos mais dedicados seguidores de Daishonin e também um pilar entre os praticantes da área de Kamakura. Em 1271, quando Nichiren Daishonin foi levado para ser decapitado em Tatsunokuchi, Shijokingo o acompanhou, pronto a morrer ao seu lado. Quando a tentativa de execução falhou e Daishonin foi, ao invés disso, exilado à fria ilha de Sado, Shijokingo enviou repetidas vezes mensageiros com oferecimentos e 2 vezes ele próprio empreendeu a perigosa viagem para visitar Nichiren Daishonin. Como muitos praticantes, Shijokingo ganhou uma nova convicção na fé quando, indo contra todas as expectativas, Daishonin retornou ileso da ilha de Sado em 1274, movido pela sua gratidão, repleta de alegria e provavelmente também pela sua preocupação com relação à iminente invasão mongol, cuja responsabilidade Nichiren Daishonin havia atribuído ao crédito que a nação como um todo depositava nas formas deturpadas de budismo. Shijokingo resolveu advertir o seu lorde e sugerir-lhe que abraçasse o ensino de Daishonin. O Lorde Ema era, na época, um patrono do velho inimigo de Nichiren Daishonin, o sacerdote Ryokan, da seita Shingon Hitsu, cujas artimanhas haviam ocasionado o exílio de Daishonin. Afirma-se também que a família Ema tenha construído o Shorakuji, um templo da seita da Terra Pura. De qualquer forma, o Lorde Ema estava furioso por considerar uma presunção de seu vassalo a sua tentativa de convertê-lo e começou a tratar o samurai com uma crescente frieza. Os outros guerreiros do clã, que há muito invejavam a habilidade de Shijokingo e a confiança que o Lorde até então depositava nele, aproveitaram-se dessa oportunidade para fomentar notícias maldosas sobre ele ao Lorde Ema. Alguns até mesmo esperavam uma ocasião para matá-lo. Em 1276, Ema reduziu a remuneração de Shijokingo e ameaçou privá-lo do seu feudo e transferi-lo para a remota província de Echigo, se ele não desistisse da sua fé. Embora afirmasse sua lealdade inabalável ao seu lorde em todos os assuntos seculares, com relação à fé, Shijokingo não concordou e recusou-se a deixar Kamakura. A tensão aumentava. Nessa conjuntura, Nichiren Daishonin escreveu Os Oito Ventos para incentivá-lo. Nessa escritura, ele adverte Shijokingo a não ser dominado pela sua ira diante da injustiça da situação e a não buscar estratégias superficiais para resolvê-la. Ao invés disso, declara Daishonin, ele deve enfrentar o seu problema honestamente, com base na fé
e desenvolver um firme senso individual que não depende de condições externas de prosperidade ou declínio. Citando o exemplo da história recente, ele também aponta os erros da seita Shingon, que, fiando-se nas orações dessa seita para evitar a iminente invasão mongol, ocasionará somente um desastre maior. Algumas notas de esclarecimento sobre o texto. Vamos encontrar descrições cujas definições serão passadas aqui. Primeira delas, seita Shingon. Vamos ver significado. Juntamente com a seita Tendai, uma das principais seitas budistas que floresceu durante o período Heian, de 794 a 1185, o período. O nome Shingon, palavras verdadeiras, é o significado, é uma tradução do sânscrito mantra, significando sílabas místicas ou fórmulas secretas. Nesse caso, Shingon indica as palavras supostamente pronunciadas pelo Buda Dainichi, Mahavairoshana, em sânscrito, uma personificação da verdade cósmica. Uma vez que os ensinos de Dainichi são descritos como algo que transcende a compreensão dos mortais comuns, são chamados esotéricos. Os ritos Shingon dão ênfase à recitação de mantras secretas, à realização de mudras ou gestos simbólicos com as mãos, e meditação sobre mandalas esotéricos, e incorpora várias práticas mágicas que retrocedem à Índia pré-budista. A Shingon japonesa, grandemente favorecida pela aristocracia por seus rituais impressionantes, foi fundada por Kobo, 774 até 835, que havia estudado os ensinos esotéricos na China e então estabeleceu-se como uma seita independente. Número 2, Tenshu Daijin, também Amaterasu Omikami, é a deusa do sol da mitologia japonesa, que posteriormente foi adotada como uma divindade protetora pelo budismo. Segundo o Kojiki, Registro de Assuntos Antigos, e o Nihon Shoki, Crônicas do Japão, ela era a divindade principal e também progenitora do clã imperial. Número 3, Hachiman, originalmente um deus da colheita. No início do período Heian, a corte imperial nomeou-o Grande Bodhisattva Hachiman, Hachiman Daibosatsu, um exemplo primitivo da fusão de elementos budistas e shintoístas. Ele era especialmente reverenciado pelo clã Minamoto no final do século XII. Minamoto no Yoritomo, o fundador do shogunato Kamakura, erigiu um santuário para Hachiman em Tsurugaoka, e a adoração a essa entidade como uma divindade protetora dos vilarejos floresceu desde então. Texto da Escritura, Os 8 Ventos, parte 1. Os 8 ventos. Estava preocupado com o Senhor por não ouvir notícias suas há muito tempo. Fiquei muito feliz por receber o seu mensageiro, que chegou com seus muito presentes. Irei conceder-lhe o Goronzon. A respeito do problema de sua transferência a uma outra propriedade, estudei a carta que o Lord Emma enviou ao senhor e a carta que o senhor me enviou e as comparei.
uma vez que o seu lorde considera isto um assunto de máxima importância, eu presumo que outros vassalos tenham falado mal do senhor, afirmando: Yoritomo mostra falta de respeito ao senhor pela sua resistência a mudar-se para uma nova propriedade. Há muitas pessoas egoístas, mas ele é mais egoísta que a maioria. Devemos aconselhá-lo a não mostrar-lhe maior amabilidade daqui para frente. O senhor deve estar ciente de onde se encontra o problema real e agir com cautela. Como vassalos, o senhor, sua família e seus parentes possuem uma dívida profunda com o seu lorde. Além disso, ele mostrou-lhe grande clemência, não tomando nenhuma medida contra o seu clã, quando eu fui exilado em Sado e a nação inteira me odiava. Muitos de meus discípulos tiveram suas terras confiscadas pelo governo e foram, então, desapossados ou expulsos das propriedades de seus lordes. Mesmo que ele nunca mais mostre-lhe a mínima consideração, não deve nutrir rancor contra o seu lorde. É muito difícil que receba algum outro favor dele, só porque o senhor está relutante em mudar-se para uma nova propriedade. Um homem verdadeiramente sábio não será arrebatado por nenhum dos 8 ventos: prosperidade, declínio, desgraça, honra, elogio, censura, sofrimento e prazer. Ele não se inflama com a prosperidade, nem se desespera com o declínio. Os deuses celestes seguramente protegerão aquele que não se curva diante dos 8 ventos. Porém, se alimentar uma versão infundada com relação ao seu lorde, eles o guardarão a despeito de todas as suas orações. Quando uma pessoa vai à corte, ela pode ganhar sua causa, porém, pode também perder. Quando poderia ter obtido satisfação fora da corte? Considerei como os guardas da noite puderam vencer a causa deles. Sinto muita pena deles. Eles estavam intensamente preocupados e suas casas e terras haviam sido confiscadas pelo simples fato de serem discípulos de Nichiren. Eu disse, contudo, que iria orar por eles, contanto que não fossem à corte. Eles concordaram e prometeram não o fazer. Quando apelaram à justiça, temi que nenhuma ação seria tomada, pois muitas pessoas estão apresentando petições às cortes e estão envolvidos em amargos processos. Até agora, seus casos ainda estão pendentes. Riki Yoshimoto e Ikegami Munenaka tiveram suas orações respondidas porque eles seguiram meus conselhos. Hakiri Sanenaga parece crer em meus ensinos, mas ele ignorou minhas sugestões sobre o processo e, deste modo, eu estava preocupado com o andamento do mesmo. Algo de bom parece ter resultado disso, talvez porque eu o adverti de que ele perderia a não ser que seguisse minha admoestação. Porém, ele escolheu não agir dessa forma, e o efeito foi menos frutífero do que ele esperava. Se mestre e discípulo oram com mentes diferentes, suas orações serão tão vãs quanto tentar acender uma fogueira com água. Mesmo que eles orem com uma única mente, suas orações não terão respostas se eles, há muito, caluniam o budismo através de aderirem a ensinos inferiores. No final, ambos serão arruinados. Myo-un foi o
50º sucessor do supremo sacerdócio da seita Tendai. Ele foi punido pelo imperador, aposentado no 5º mês do 2º ano de Anguen, 1176, e condenado ao exílio em Izu. A caminho, no entanto, ele foi libertado em Otsu pelos monges do templo em Ryakuji, no Monte Riei. Ele reassumiu sua posição como supremo sacerdote, mas no 11º mês do 2º ano de Juei, 1183, foi capturado por Minamoto no Yoshinaka e decapitado. Ao dizer que ele foi banido e executado, não tenciono sugerir nenhuma falta. Até mesmo santos e sábios sofrem tais coisas. Os 8 Ventos, parte 2. Quando a guerra civil explodiu entre Yorimoto, do clã Minamoto, e Kiyomori, do clã Taira, mais de 20 dos homens de Kiyomori assinaram um juramento e afixaram seus selos. Eles prometeram: olharemos em Ryakuji como o templo do nosso próprio clã. Reverenciaremos os 3.000 monges como nossos próprios pais. As alegrias do templo serão as nossas alegrias e tristezas. Eles doaram os 24 distritos da província de Omi ao templo. Então, Myoun e seus discípulos empregaram todos os rituais esotéricos da seita Shingon em suas orações para derrotar o inimigo. E até ordenou que monges armados atirassem flechas nos soldados de Minamoto. Contudo, Minamoto no Yoshinaka e um de seus vassalos, Yuguchi, acompanhados de meros 5 ou 6 homens, galgaram o Monte Riei e irromperam no salão principal. Eles arrancaram Myoun do altar, onde estava orando pela vitória, amarraram-no com uma corda, fizeram-no rolar pelo declive oeste da montanha, como uma grande pedra, e, por fim, o decapitaram. Porém, os japoneses ainda não repudiam a seita Shingon, nem questionam, jamais, porque suas orações permanecem sem resposta. Durante o 5º, 6º e 7º mês do 3º ano de Jokyu, 1221, a corte imperial de Kyoto iniciou uma guerra contra o regime Kamakura. Naquela ocasião, os templos de Enryakuji, Toji, Onjoji e os 7 grandes templos de Nara empreendiam todos os mais esotéricos ritos da Shingon em suas orações aos deuses Tenshu Daijin, Hachiman e Sanno. 41 dos mais renomados sacerdotes, incluindo o falecido arcebispo Jien, da seita Tendai, os bispos de Toji e Ninaji e Jojuin, do templo Onjoji, oraram repetidamente pela derrota de Hojo Yoshitoke. O segundo filho do imperador, Gotoba, também começou a orar no salão para cerimônias do Estado no 8º dia do 6º mês. A corte imperial proclamou que seria vitoriosa dentro de 7 dias. Porém, no 7º dia, o dia 14 do 6º mês, a batalha terminou em derrota e o segundo filho morreu de extremo pesar, porque seu estimado pajem, Setaka, havia sido decapitado. Entretanto, apesar de tudo isto, ninguém jamais tentou imaginar o que estava errado com as doutrinas Shingon. As 2 cerimônias religiosas que incorporaram todos os ritos esotéricos da Shingon, a primeira dirigida por Myon e a segunda por Jien, resultaram num completo colapso da corte imperial japonesa. Agora, pela terceira vez,
uma cerimônia religiosa especial está sendo realizada para impedir a invasão mongol. O regime atual seguramente sofrerá o mesmo destino, mas o senhor deve guardar isto estritamente para si. Quanto ao seu problema pessoal, aconselho que não vá à corte, não alimente rancor contra o seu lorde, nem deixe a sua propriedade presente. Permaneça em Kamakura, atenda o seu lorde com menos frequência do que antes, sirva-o somente ocasionalmente. Então, o seu desejo poderá ser realizado. Jamais perca a sua compostura. Não seja dominado pelos seus desejos, nem pelo seu interesse por posição, nem pelo seu temperamento.